Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, segunda edição desta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado pela sua audiência aqui na Jovem Pan. Junto com a gente, Adilson Brevileri, Adolfo Padilha e também Fernando Gessi, para comentar as principais informações do dia. Dia que antecede o fechamento do comércio na região de Presidente Prudente. Será que vai acontecer ou não? Parece que tem um grupo de prefeitos que vai até São Paulo, tem reunião marcada com o secretário, com o governador, para tentar reverter essa situação aí da flexibilização, sair da fase mais dura para a fase um pouco mais branda, assim, que permite boa parte do comércio continuar funcionando. O fato é que nessa segunda-feira o comércio continua funcionando e a indefinição continua para amanhã, terça-feira. A gente vai para os destaques desta segunda-feira, primeiro com o Fernando Gessi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, Padilha, bom dia aos nossos ouvintes, uma excelente semana a todos. E o meu destaque hoje vai mais para o lado de uma reflexão, para vocês analisarem o quanto hoje nos está sendo complicado aquele famoso investimento em educação, em saúde, em segurança pública, que o Brasil nunca fez nos anos aí para trás. Essa é uma reflexão que eu gostaria que a sociedade hoje analisasse, decorrente da total falta aí e encaminhamento para grande parte da nossa sociedade para uma linha de pobreza muito complicada. Muito bem, vamos lá para o bom dia do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson. Olá, Eudes. Olá, ouvintes da Jovem Pan, Padilha, Gessi, bom dia. Olha, o meu destaque vai para o pedido que Toffoli abre investigação sobre o ataque ao Supremo. É claro que as atitudes da manifestação de atirar fogos de artifício em direção do Supremo Tribunal Federal, simulando aí talvez uma guerrilha, um bombardeio contra a instituição, é inaceitável. Isso denota que a falta de respeito vai além da força tal. Agora, o grande lance é que o Dias Toffoli, ele não consegue entender que a manifestação do povo e que o povo se manifesta perante aquilo tudo que o Supremo tem representado perante a história do nosso país é vergonhosa, né? Então, o povo está se manifestando e está tentando explicar para o Supremo Tribunal Federal que nós não somos mais bobos, que o povo tem informação, que o povo sabe o que está acontecendo. Antes de instaurar uma investigação preliminar determinada pelo Dias Toffoli, seria interessante analisar o que realmente o Supremo Tribunal tem feito perante as situações do nosso país. Muito bem, vamos lá então para o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes, bom dia, Gessi, Adilson, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Meu destaque do dia hoje vai uma boa notícia, já que a boa notícia ela nunca dá audiência aos meios de comunicação, mas aqui para a gente é importante. Já passa um pouco de 4 milhões de curados do Covid no mundo inteiro. Isso representa mais do que a metade dos infectados. E melhor ainda, 98% dos doentes têm infecções leves. Essa é a boa notícia que nós todos temos que torcer todo dia para que aumente e elimine de vez esse vírus, tanto da mídia como do mundo. Muito bem, vamos lá então para as informações que nós separamos para trazer para você aqui na Jovem Pan. Olha, a nova classificação do Plano São Paulo colocou a região de Presidente Prudente na fase 1. Entra em vigor a partir de amanhã, terça-feira, segundo o governo do estado de São Paulo. Houve uma confusão porque na coletiva feita pelo governador João Dória, ele anunciou que era a partir do dia 15. Porém, o decreto anterior vigorava até o dia 15. Então, quando foi feito um novo decreto pelo estado de São Paulo, aí corrigiram a informação e as restrições passam a valer a partir de amanhã, dia 16. Acontece que vários prefeitos da região de Presidente Prudente, inclusive o prefeito Nelson Bugalho, não concordou com essa reclassificação e acha que o governo do estado não conduziu os números de forma correta. E estão reunindo uma série de prefeitos, os deputados regionais na região de Presidente Prudente, para conversar com o governador para tentar reverter essa situação nesta segunda-feira.
Vou começar com o Fernando Gessi para saber, Fernando, você acha que é possível o governador mudar aí o seu plano, tão famoso Plano São Paulo, que está trazendo restrições para a gente? Olha, Eudes e ouvintes da rádio, baseado aí em tudo que nós estamos vendo do Dória, nas suas últimas colocações, suas últimas definições, até a sua falácia, vamos dizer assim, eu acho muito difícil que ele venha a mudar de posicionamento. O que mais nos estranha, inclusive que nós comentamos a respeito disso semana passada, é que o nosso prefeito aqui participa ali da famosa comissão dos 16 prefeitos. E como é que eles foram pegos de surpresa? Quer dizer, o governador ele não consulta os grupos criados, os grupos formados, para termos ali uma discussão. Então, o que nós damos a entender, o que dá-nos a entender, é que todas essas definições são feitas de maneira autoritária. Ou seja, ele define. Agora, outro ponto que nós já estamos tocando também aqui há algum tempo é em cima dos dados. Quais são os verdadeiros dados? Eu acho que esse painel aí, onde a própria grande parte da mídia, o que mais interessa é a quantidade de mortos, eu acho que para nós aqui da imprensa, cabe colocar a sociedade brasileira como um todo, a quantidade também de leitos que estão aí disponibilizados, a quantidade de respiradores que existem, aqueles materiais que são tidos como de primeira necessidade para salvarmos, né, as vidas das pessoas que chegam a um estágio mais complicado. Eu acredito que ele não vai mudar de posicionamento, mas eu gostaria, sim, pelo menos aqui, agora, né, alguns prefeitos acordaram para a vida, coisa que alguns outros, eu cito aqui também o prefeito de Venceslau, Jorge Duran, o de Martinópolis, Cristiano, que já estão aí lutando há um bom tempo com relação a isso. E parece que agora acendeu aí um alerta. Por quê? Porque as contas públicas estão em estado de precariedade total. Então agora, quando a água começou a bater um pouquinho mais para cima, eles acordaram. Vamos lá, então, para o comentário do Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Eu penso mais ou menos como o Jesse falou. Não sei se o governador muda de ideia, porque desde o começo ele é um ditadorzinho, né? Desde o começo ele define, ele escolhe, ele faz, ele programa, ele planeja e tem que acontecer. Nós somos 53 municípios na nossa região, nós temos aí mais ou menos uns 800 casos confirmados nesses 53 municípios, né? São mais de 500 curados, e você faz um levantamento sobre números de UTIs, recebemos agora 10 respiradores, tem um pedido de mais 20 UTIs que deve ser assinado amanhã, que já foi protocolado isso, e isso que ele devia estar fazendo, é esse processo que ele deveria estar acelerando, já que Presidente Prudente é uma capital regional. Nós vemos aí a união do deputado Reinaldo Augusto, lá de Dracena, o Ed Thomas, e agora o Bragato, que é do governo também, que é do partido PSDB, junto com as uniões municipais da Alto Sorocabana, a Unipontal, a Minap, quer dizer, são 3 entidades regionais que hoje, às 4 horas, se eu não me engano, vão estar passando ao secretário, porque o governador não recebe ninguém, o que é outro absurdo, que os números não são esses que o governador recebeu, que os números são totalmente diferentes, desde que se olhe um contexto completo e não só a pontualidade como foi observada pelo governo, para decretar que Prudente e região volte aí à fase vermelha. Mas eu acho que o que a gente tem que observar agora é que isso sirva de um alerta para a população de uma forma geral, porque como a gente sempre disse aqui, o perigo ele existe, o cuidado tem que ser todo dia, toda hora, e que as pessoas, se a gente conseguir reverter essa situação, mais uma vez, observe que só vá realmente ao centro da cidade se houver necessidade, se realmente precisar de alguma coisa, porque o comércio ele não tem necessidade de voltar 100%, isso vai levar um tempo. O que não podia ter fechado ele 100% da forma que fez, isso foi totalmente equivocado, uma atitude totalmente sem planejamento nenhum. Então, que sirva de alerta aí para as pessoas, caso se reverta essa situação, que realmente só saia de casa se houver necessidade. Bom, e você, Padilha, você, Adilson Brevileri, que é um fã do governo Dória, você acredita que ele vai mudar de opinião? Olha, tudo é possível, né, Wilson? A gente tem esperança, né? Eu concordo plenamente com o que o Padilha disse, com o que o Jesse também falou aí, mas a gente sempre tem aquela esperança de poder
tentar mudar. Porque, afinal de contas, eu queria até parabenizar os representantes da nossa região aqui, o Ed Thomas, que prontamente, logo quando foi anunciado que seria retrocedido aí para a fase vermelha, ele já fez manifesto nas redes sociais, apoiando o povo. O Mauro Bragato acabou se engajando também, que é uma peça importante, porque faz parte aí do partido do governador, e o governador certamente irá receber essa comissão, e também o deputado Augusto, lá de Dracena, que também tem sido bastante ativo nessas questões. Agora, é muito importante qual é a pessoa que, numa roda de amigos ou numa discussão entre família, não chegou a fazer um comentário a respeito da concentração de pessoas em locais públicos, né? O Prudent Shopping, por exemplo, aqui no caso de Presidente Prudente, o Parque Shopping, parecia véspera de Natal. O centro da cidade, o trânsito ficou congestionado, as calçadas lotadas de gente. Então, a população tem que ter consciência, porque é uma troca, né? Eu acho que aí está todo mundo lutando contra o Covid-19, é uma guerra de todos. Então, cada um tem que ter a sua participação. A população tem que ter consciência e ainda praticar essa consciência, né? De cuidados, de não aglomeração, de ir aos serviços essenciais com necessidade comprovada, não aleatoriamente, para que não possamos passar por esse processo aí que está sendo determinado pelo João Dória. E a gente tem esperança, porque os números não são o que mostram a realidade para que possamos voltar ao vermelho, né? Então, nós temos aí a esperança de que a coisa possa continuar, pelo menos na fase laranja, né? Bom, quando eu fiz enunciado para trazer aí o Adilson Brevileri para o seu comentário, eu disse que ele é um fã do governo Dória. Obviamente, foi uma ironia aqui em função dos seus comentários sempre, né? Para ninguém ficar achando aí do outro lado que o próprio Adilson Brevileri é um fã, um apoiador do governo. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020, Clube Cred. Bom, vamos mudar de assunto aqui na Jovem Pan. A Câmara Municipal de Presidente Prudente promete ter uma sessão efervescente hoje, segunda-feira. Considerada como pauta-bomba, a reunião plenária pode culminar na abertura da 5ª investigação contra o prefeito Nelson Bugalho. Na corrida para frear uma comissão processante, o MDB selou o apoio, porém a decisão estará nas mãos de uma ex-aliada do chefe do Executivo. Diferente do que ocorreu em outros pedidos, este não necessita de parecer jurídico e, desta forma, será lido durante o encontro dos vereadores e votado hoje mesmo, nesta segunda-feira. A denúncia foi feita por um cidadão de Presidente Prudente, nosso companheiro Fernando Gess, que, aliás, não vai comentar o assunto por ter parte nessa situação, e ele elencou diversas irregularidades cometidas por Bugalho desde o início do mandato. E na lista ainda constam alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Essa talvez seja a principal notícia do dia de hoje, não é, Adolfo Padilha? Olha, eu avalio isso de uma forma, vou tentar pegar por um outro tipo de observação. Não é novidade nenhuma comissão processante durante esse governo. Já tivemos 4 comissão processante. O prefeito Nelson Bugalho teve 2, uma que foi barrada pela Justiça, a outra que a própria Câmara encerrou, e nós temos em andamento agora uma da Cultura, que não se encerra nunca, né? E mais uma do transporte coletivo, que foi na semana passada. O que isso demonstra
olhando por esse lado que eu quero fazer observação, é que como a política ela é como molde, sabe aquelas massinhas de molde? Ela é conforme a conveniência do momento. Se é conveniente no momento determinado partido ser contra, ele é contra. Se é conveniente no momento ele ser a favor, ele é a favor. Isso leva a crer, mais ainda, aquilo que a gente sempre fala, eu particularmente falo muito, de como todos são iguais. Quase poucos se diferem dos demais. Na política, o ser diferente é muito complicado, quase não tem. E a população precisa prestar atenção nisso. Por que eu digo isso? Quais são os interesses dessa mudança de posição? Eu não quero nem me apegar se a peça ao qual vai ser avaliada hoje na Câmara Municipal, ela tem grande apelo que faça com que o prefeito seja afastado. Nem vou avaliar isso, mas eu vou avaliar essa mudança de comportamento. O que faz uma agremiação política, né, um partido político, que sempre foi contra o governo, ou outros partidos políticos, e que agora eles se unem para ser a favor ou contra o governo, muda de posição. O que leva a isso? Quem promete ser diferente nisso tudo? E quando promete ser diferente nisso tudo, até onde eles estão falando a verdade? Então, que o eleitor prudentino observe essas movimentações, que o eleitor prudentino se lembre que esse ano nós temos eleição municipal. Quando algum ou alguém vê no programa de televisão, quando alguém vê no programa nas propagandas eleitorais, o candidato afirmando assim, eu sou o novo, eu sou o diferente, eu não faço parte do grupo, eu vou romper esse grupo que manda há tantos e tantos anos, que é a mesma conversa sempre, mas na hora do ato, na hora da atitude, o novo fica igual, o novo fica o mesmo. Então, que o eleitor prudentino, ele observe essas coisas, porque, de fato, Prudente está precisando do novo, que todo mundo preste atenção nisso. O ano que vem, o nosso orçamento é mais de 500 milhões de reais. Na mão de quem você vai colocar isso? Quem consegue gerir 500 milhões de reais? Alguém que tem experiência com gestão? Ou alguém que tem experiência de discurso? Ou alguém que simplesmente é conhecido e por isso você vai votar nele? Então, que o eleitor prudentino fique atento a isso. Muito bem, vamos lá com o Adilson Brevileri, a sua opinião sobre esse assunto, Adilson. Olha, se você sair às ruas de Presidente Prudente e perguntar para os cidadãos o que eles acham do atual governo, você vai ter um parâmetro que leva a várias questões, a várias análises, né? Que a população não está contente com o governo, isso é nítido, claro e notório. Agora, o que acontece nos bastidores, a gente acaba jamais sabendo. Com certeza, aí deve ter sido troca de favores ou promessas disso, promessa daquilo. E hoje, a enxurrada de canais de informação que a população tem e a maneira de se analisar e discutir as questões que envolvem todas as questões políticas deixa a população bastante atenta. E é claro que a população sabe que alguma coisa aconteceu para que esse partido pudesse estar apoiando e deixando que talvez a decisão hoje seja do arquivamento desse pedido aí do cidadão prudentino que faz parte da nossa bancada. Mas a gente tem que ter também noção que os vereadores que estão ali eles não são tão bobos, ou sei lá, qual seria a questão que a gente poderia colocar aqui, o adjetivo que a gente poderia colocar, porque as eleições estão aí e a população sabe muito bem o que acontece hoje e todas essas informações podem pesar na hora da decisão do voto, escolher quem vai estar continuando ou não na Câmara de Vereadores e até mesmo quem será o próximo prefeito da nossa cidade, né? A população tem informações como não tinha antigamente. Hoje a população sabe muito bem o que está acontecendo. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro. Mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento.
Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. Muito bem, a gente vai mudar um pouco de assunto, porque ontem foi dia de manifestações pelo Brasil, principalmente em Brasília, onde gerou algumas confusões. E o jurista Modesto Carvalhosa defendeu em entrevista à Rádio Jovem Pan, ontem mesmo, no domingo, as manifestações de rua. Segundo o professor, este é o único caminho para a população defender os seus interesses. Abre aspas, a democracia é feita na base dessa manifestação de rua, mesmo porque o povo brasileiro não tem outro caminho, citando que os poderes constituídos estão, entre aspas, lutando uns contra os outros. Abre aspas novamente para o jurista Modesto Carvalhosa. O povo brasileiro tem que mostrar a incapacidade dos poderes de gerir o país. É uma vergonha que os poderes constituídos têm feito com o país. Ele disse em relação ao Executivo, Legislativo e Judiciário, mas ressaltando que, nesse último quesito, em relação ao Judiciário, referiu especificamente ao Supremo Tribunal Federal. Fernando Gessi, você acompanhou as movimentações de ontem? Acompanhei, e o que eu vi realmente ali naquelas cenas, como o Adilson já referenciou aqui, primeiramente as cenas são lastimáveis. Eu acho que aquilo ali não deve acontecer. Atirarem ali rojões em direção ao STF. Eu acho que nós temos outros mecanismos, outros meios. Temos, sim, grande parte da mídia responsável, blogs, pessoas aí se colocando à disposição para dar explicações claras, a fim de que nós consigamos aí uma esperança de mobilizarmos, como o Adilson comentou, a esperança de mudarmos aí a nossa cor, ela existe, sim, também da mesma maneira como existe a possibilidade de mudarmos a conduta do STF. O Modesto Carvalhosa, para quem não sabe, ele é hoje um dos maiores juristas, junto com o Dr. Ives Gandra aqui no Brasil, uma das pessoas mais respeitadas aí no meio jurídico e que sempre está atento a questões das quais eu sempre pontuo aqui. Primeiro, democracia. Democracia acima de tudo. E segundo, que as pessoas comecem a ter representações republicanas. O que é questões republicanas? É você sempre colocar o interesse da nação antes dos seus interesses particulares. Isso sim é que é importante. E o que nós vemos hoje no Brasil, e ele está com total razão, é uma polarização muito grande. Isso aí não pode mais, nós precisamos dar um jeito nesse negócio aí para melhorarmos essa comunicação. E outra coisa, ele também pontua a grande interferência que existe e a tal da harmonia entre os poderes. Ou seja, cadê a harmonia entre os poderes? Cada um, ele dentro ali do seu arcabouço, ele tem um grau de ação. Ou seja, um vai cuidar da parte da execução dos projetos, políticas públicas do governo, em cima do Brasil. Outro vai cuidar da Constituição. Outro vai cuidar ali da conformação e da criação, reformulação de leis. Mas o que nós vemos hoje no Brasil é todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Agora, ficar sem questionar o STF, isso é impossível. Ali nós temos ali um dos poderes onde até hoje nós não conseguimos resolver quando que uma pessoa corrupta vai presa, onde toda hora é dado habeas corpus para bandidos e canalhas do nosso país, toda hora nós libertamos presos, todos eles estão hoje com suas vidas muito boas em suas maravilhosas casas. A população tem que ficar revoltada mesmo. Isso aí é democrático. Eu espero que eles tomem um pouco de juízo e resolvam fazer a qual a Constituição determina que o façam. Bom, em função dessas manifestações, da forma como que ela acabou se desenvolvendo, a Procuradoria-Geral da República instaurou ontem, no domingo, um procedimento preliminar para apuração dos atos de manifestantes que dispararam fogos de artifício em direção ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. A investigação atende um pedido do presidente Dias Toffoli, presidente do STF, solicitou ainda que Renan da Silva Sena, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, seja responsabilizado por ataques e ameaças à instituição
do Supremo Tribunal Federal e ao Estado Democrático de Direito. Vamos lá para a opinião do Adolfo Padilha. Olha, eu analiso da seguinte forma. É um ato tão burro o fato de pegar fogos e dirigir ao prédio do STF, que eles conseguem transformar os ministros com as suas atitudes que potencializa tudo isso nas pessoas de bem do Brasil, santos. Eles passam de vilão a serem os mocinhos. Então, é aquilo que eu sempre digo aqui. A esquerda ela tem uma estratégia de tomada de poder, de manutenção do poder. A direita ela é passional, ela é emocional. E eles têm que ser controlados. Porque, veja bem, dessa vez esse inquérito tem validade legal. Porque existiu sim uma demonstração de ataque real ao STF, mesmo que a gente saiba que foi figurativo, mesmo que a gente saiba que foi uma simbologia soltar os fogos em direção ao prédio do STF. Mas não se faz isso, não é uma atitude inteligente. Eles estão caindo na armadilha da esquerda e deixar pregar neles o que a esquerda tem no seu exército, que são pessoas que rebentam tudo, que botam fogos, que botam fogo, que jogam, soltam fogos. E eles fazendo isso, eles caem nessa narrativa. Porque tem um detalhe que tem que se atentar aí. Todos os movimentos democráticos feitos pela direita, desde 2015, nunca teve qualquer ruptura do bom comportamento. Nunca teve exageros. De repente, de 30 dias para cá, com a mídia, que eu falo que é do sistema corrupto, fomentando e pregando que torcida organizada é movimento democrático, que torcida organizada, sim, está lutando pela democracia, quando eles convocam essa turma, é porque eles não tinham um apelo popular para convocar pessoas de bem para as manifestações que eles faziam. E o que acontece hoje? Potencializa na mídia que realmente a torcida organizada é do bem e que quem é apoiador do governo é do mal. E quando eles soltam os fogos, a mídia pega isso como assunto do dia e alimenta e fomenta e potencializa isso de uma tal forma que passa uma informação que fica, no mínimo, para muita gente em dúvida. Então, o que tem que se fazer? Esse pessoal que tem um pouco mais de vontade de estar na rua defendendo o governo Bolsonaro tem que ser mais inteligente. Eles estão sendo vítimas de uma narrativa e caindo como coelhinho numa armadilha que faz com que grude realmente na testa deles que eles são agora os homens perigosos ou a agremiação perigosa desse país. Então, que fique aí um alerta. Acorda, gente, não caia nessa armadilha. Enquanto isso, na Avenida Paulista, nós tínhamos manifestações de pessoas de preto, com bandeira com símbolo comunista, escrito fora Bolsonaro, a favor da democracia, e a grande mídia mostrando isso, e do outro lado mostrando pessoas jogando fogos no STF. Que concordo plenamente com o que o Jesse disse aí. As atitudes do STF potencializa a nossa indignação. Mas isso, com esse tipo de fogos, fica ficando em segundo plano. E dessa forma a narrativa deles começa a dar certo. Adilson Brevileri, a sua opinião? Olha, eu acho que fazer uma análise sobre essa questão é a gente chover no molhado, né? Porque a esquerda, de uma certa forma, a gente faz uma análise que ela está desesperada, né? Ela já tentou de todo tipo de artimanhas para poder derrubar o governo, para poder afetar o governo Bolsonaro, para afetar a pessoa do presidente. E todas as forças que ela utilizou acabou sendo caído por terra, né? Manifestação de veículos de massa, de rede nacional, atitudes e decisões do Supremo Tribunal Federal, situações extremamente equivocadas em decisões por esse país afora, e ainda tem manifestações contra o governo Bolsonaro, de atitudes também que se assemelham a essa que tivemos ontem contra o Supremo Tribunal Federal. A verdade é que a democracia ela é feita de manifestação, e a voz do povo ela é a maior voz que pode existir dentro de uma democracia. A vontade do povo é a manifestação da democracia. Então, se a gente, ou se a população que apoia o governo que está aí hoje, não souber ter atitude, não saber controlar-se, acaba ficando igual como a Padilha acabou de dizer aí. É lamentável que você desça ao nível para poder se combater. Eu acho que as manifestações pacíficas, com bandeira do Brasil,
com abraços, com pessoas fazendo manifestos bonitos, aí sim é construtivo. Mas a esquerda provocou que a população que apoia o governo acabou caindo dentro da armadilha, né? É isso aí. Conosco também a Stetnet. A Stetnet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da Stetnet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a Stetnet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da Stetnet aí na sua casa. 2104-2855. Muito bem, olha, vamos lá para a última informação de hoje. Falando de um lado positivo do governo federal, que foi diagnosticado pelo Banco Mundial. Não é bem diagnosticado, foi apontado pelo Banco Mundial e teve vários outros diagnósticos. Mas, segundo o Banco Mundial, 7 milhões de brasileiros podem ser empurrados para a pobreza este ano, se os mecanismos de transferência de renda emergencial adotados pelo governo não atingirem os mais vulneráveis ou forem suspensos até terminados os efeitos da Covid-19. O diagnóstico do Banco Mundial, que acaba de rever sua projeção de contração da economia do Brasil para 2020 para 8%, bem acima da queda já significativa anunciada, que era de 5%. Mas elogiou as atitudes do governo federal. Fernando Gessi, o auxílio é muito importante. Sim, sem sombra de dúvida. É isso que está segurando aí grande parte da população para não chegar na linha de pobreza extrema. Porque os autônomos e as pessoas que trabalham na economia informal, eles não têm de onde tirar recursos. Então, essa ajuda é, sim, grande, de extrema importância para manter ali, pelo menos, o mínimo do mínimo para essas famílias que estão aí passando por uma necessidade muito grande. Mas eu comecei aqui, no meu destaque, a falar sobre a questão da educação. O Brasil, infelizmente, pecou durante anos e anos, não adotando alguns modelos educacionais, por exemplo, cito aqui o da Austrália, de Singapura, da Nova Zelândia, e são modelos transformadores que mudaram a economia desses países. E hoje, grande parte dessa vulnerabilidade dessas pessoas nessa linha da pobreza, com certeza nós não teríamos hoje no Brasil. E só completando um pouco da matéria anterior, também linkando com essa, grande parte do que a esquerda segue, e é essa grande intenção realmente de colocar quanto mais pessoas na linha da pobreza for suficiente, porque o que eles fazem? Eles seguem três pessoas da qual eu tenho o maior desprezo na minha vida. Primeiro é Gramsci, a segundo é Marx, e o terceiro é Lenin. Se vocês pegarem os 10 mandamentos de Lenin, vocês vão perceber que tudo o que está acontecendo aqui no Brasil é seguir a ipsis lipsis o que está escrito ali. Uma das fases deles é gerar pobreza extrema no país. Agora, realmente, o governo vem fazendo um excelente trabalho com relação a isso. Nós não podemos jogar toda a culpa, porque, na verdade, foi novamente o STF que determinou que estados e municípios são soberanos para tratarem sobre o problema do coronavírus. Tá? Então, a sociedade precisa começar a separar. Nós temos, sim, erramos muito. Em quase tudo nós erramos. Mas, graças a Deus, nós também acertamos em muitas coisas. E o mundo está vendo isso. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, sua opinião. O governo federal está fazendo a parte dele. Se você for olhar os números, são impressionantes. São quase 77 bilhões de auxílio emergencial que já foram injetados no Brasil. É muito dinheiro, né? E agora tem um pacote de 16 bilhões que é para os microempresários, realmente para chegar na ponta, como o Paulo Guedes tanto afirma nos seus discursos. Eu acho que agora está na hora da contrapartida. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla. Está na hora da contrapartida da elite do funcionário público no Brasil. Dessa elite contribuir. Contribuir de que forma? Ajudar a descontar os seus benefícios, digo, não só o salário, mas tanto e tanto privilégio que eles têm, que 99% da população brasileira não tem, para ajudar nessa economia. Como disse o presidente, ele gostaria de dar R$1.000 de auxílio emergencial para os próximos meses, desde que os parlamentares
façam o quê? Descontam do salário e dos benefícios. Aí o presidente Rodrigo Maia da Câmara Federal, entre tantos erros, acho que é a única coisa acertada que ele falou até hoje, desde que eu acompanho, que desde que isso acate, pegue o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, ele topa aprovar na Câmara. Então que seja feito esse mutirão, que é a contrapartida que está faltando para o povo brasileiro. Adilson Brevileri, 1 minuto para a sua opinião. Eu concordo plenamente com o Padilha. A contrapartida do pessoal que está no Congresso, no Senado e até mesmo o funcionalismo público teria que contribuir, né? Agora quero ver como é que eles vão fazer essa contribuição. E com relação à questão da população passando por dificuldades, o governo tem feito aí o papel dele, tem feito com que a população consiga se manter até passar toda essa questão da pandemia, mas ainda tem muitas coisas que precisam ser arrumadas, né? Você tem uma ideia, tem 2,3 milhões de pessoas que não conseguiu receber a primeira parcela ainda, ou por fraude, ou por erro de preenchimento no formulário, enfim, uma série de outros fatores que a Caixa Econômica diz que está tentando arrumar para que possa todos receberem esse auxílio. É lamentável, nós todos também temos que dar a nossa contribuição para que não cheguemos aí a essa calamidade total aí de pobreza da nossa população, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Muito obrigado a você que ficou na audiência. Obrigado também ao Adilson, Padilha, Fernando Gess. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h30 da manhã. Um grande abraço para todo mundo e até lá.